Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mari Dias, estou aqui hoje com vocês no dia 30 de abril de 2024 para a gente falar sobre atualidades. E é claro, se você chegou até aqui, curta, compartilha, se inscreva no meu canal do YouTube, divulgue esse material para quem você quiser. O que vamos trabalhar aqui hoje, todas essas notícias, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no material em PDF, que você vai lá dar uma lida em todas essas reportagens, porque é muita coisa. E nós vamos falar muito sobre tudo, economia, atualidades, tudo. Então, assim, para você que faz concurso público, para você que quer ficar antenado com tudo que acontece no Brasil e no mundo, vem comigo que eu conto tudo para você. Lembrando que esse material também vai estar disponível lá no meu Spotify. E vamos nessa, né, galera? Então, pessoal, bora lá, vamos continuar aqui, vamos iniciar, aliás, nossa aula. Olha só o valor de mercado da Xiaomi após lançar carro elétrico supera a GM e a Ford. Olha só, pessoal, nós estamos vivendo aí um momento em que a corrida pela produção de carros elétricos está a todo vapor. Tivemos aí os problemas do Elon Musk aqui no Brasil com a justiça brasileira. E aí a gente entende que tem todo um jogo econômico por trás disso. Foi instalada recentemente no Brasil, comprada ali as instalações da Ford em Camaçari, na Bahia, pela BYD ou BYD, e que quem domina o mercado brasileiro domina o mercado da América Latina. A gente tem que lembrar disso. Então, esses desenrolar aí dentro da política, da justiça, da produção de carros elétricos, meu amigo, tá dando um rebuliço e não sendo muito diferente. Está aqui nas nossas notícias, aqui na CNN Brasil, né? O que diz, né? Aqui, ó, as ações do grupo chinês de eletrônicos da Xiaomi subiram até 16% nessa terça-feira, dia 2 de abril, depois que a companhia lançou na semana passada um carro elétrico que atraiu grande interesse do público. Embora uma corretora tenha previsto que a empresa vai ter um prejuízo de quase 10 milhões de dólares em cada 10 mil dólares em cada veículo esse ano. Gente, na máxima do dia, a Xiaomi teve uma avaliação ali de 55 bilhões nos seus preços de ações. Eita coisa, né, gente? Olha, bora acompanhando todo esse rebuliço. Lembrando, gente, que nós estamos passando por um processo tecnológico. Isso é um fato. Tá? Nós temos aí o mundo está passando por esse processo. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, no Distrito Federal, a gente já encontra muito carro elétrico. Já estamos aí com o pessoal do delivery também, a galera que rala pra caramba, também utilizando motos elétricas. A tendência é essa, vai mudar, não tem jeito. Não somos nós que mandamos no mercado, né? Infelizmente. E vamos ao próximo aqui, ó. BYD expande lucro líquido no quarto trimestre de 2023 e ultrapassa a Tesla como a maior vendedora de EV, né? Carros elétricos no mundo. Receita da fabricante chinesa avançou 15% no confronto anual a 24,9 bilhões de dólares. Tá aí na revista Exame. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. A BYD expandiu seu lucro líquido em 19% no quarto trimestre de 2023 para 8,67 bilhões de yuans, ou cerca de 1,20 bilhão de dólares em relação ao mesmo período do ano anterior. Gente, a BYD, ela tá se expandindo pelo mundo, a gente sabe disso. Aqui no Brasil foi descoberta recentemente uma grande reserva de lítio na região de Minas Gerais. O lítio ele é essencial para a produção de baterias. A empresa já está investindo bilhões ali na Bahia. E isso daqui a pouco a gente vai estar comprando carro elétrico aí por um preço bem mais acessível, já que a produção também é aqui no país, tá bom? Vamos lá, Rússia.
Vamos falar aí no G1 Mundo, né? Olha só, deixa eu fechar aqui essas propagandas para variar, né? Rússia testa míssil balístico internacional. O míssil, isso aqui é uma reportagem de 12 de abril de 2024, tá bom? Há 2 semanas. O míssil foi lançado no complexo de lançamento de foguete de Kapstrin Yar em Astrakhan. Desculpa aí, gente, mas a Rússia é demais, né? Na região sul da Rússia e perto da Europa, há cerca de um mês, Putin trocou ameaças com a OTAN sobre a guerra na Ucrânia. Lembrando, gente, a OTAN é um pacto que existe desde a Guerra Fria. Acabou o Pacto de Varsóvia, continuou o Pacto da OTAN, porque eles justificaram que era guerra ao terror. Hoje a OTAN não parou de se expandir em direção ali à Europa Oriental. A Rússia continua sendo, apesar dessas relações diplomáticas e relações econômicas, tem um poder bélico gigantesco. E claro que ela ia continuar fazendo investimentos nisso, né? A Rússia testou com sucesso o lançamento do míssil balístico com capacidade internacional nessa sexta-feira, informou o ministro da Defesa do país. O míssil foi lançado do complexo lá, que eu já falei, né? Na região da Rússia, perto da Europa. O exercício acontece cerca de um mês depois de trocas de ameaça entre o presidente russo, Vladimir Putin, e mandatários de países membros da OTAN, principalmente o presidente francês Emmanuel Macron. Link aqui disponível, tá bom, galera? Vamos para a próxima. IBGE, agência de notícias aqui do IBGE, novo Atlas do Brasil, traz mapas com o Brasil no centro do mundo. Olha só que lindo. Lindo demais, lindo demais. E por incrível que pareça, isso gerou polêmica. Oxe, o Atlas não tá abrindo aqui não, mas tudo bem. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ah, não deu, né? Mas assim, deixa eu ver, cadê? Ah, não, vou ter que mostrar. Pera ainda. Mapa do Brasil no centro. Claro que tem que ter, né? No site do IBGE. Não tá abrindo? Como assim? Isso é comum, tá? Por incrível que pareça, é comum os países do mundo inteiro colocarem os seus países no centro do mundo. Até por questões de poder, tá, gente? Isso é comum. A leitura dos mapas, ela se dá através daquilo que você quer passar, entendeu? Por exemplo, quando a gente tem ali a projeção de Mercator, que tem ali a Europa como centro do mundo e tal, tudo mais, a gente tem uma visão eurocêntrica do mundo e de propósito. Essa é a intenção. Quando a gente olha ali os Estados Unidos, o Alasca, a Groenlândia, tal, tudo mais, a gente percebe também esse centro do mundo. O Japão faz isso, por exemplo. Você tem a China que faz isso e outros países que fazem isso. Por quê? É a intenção de dizer para o mundo que, olha, eu sou e quero ter o meu país como uma força, como uma potência, como um país forte. E eu concordo com isso, sou brasileira, e é isso mesmo. Inclusive, o IBGE, ele começou a vender algumas dessas edições, tá? O IBGE inicia a venda do Mapa Mundi com o Brasil no centro. Os exemplares estão disponíveis a partir dessa terça-feira. Isso foi no dia 16/4, tá? Se você tiver interesse, eu acho que ainda está disponível lá no site do IBGE. Qual a intenção disso, ó? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga nessa terça-feira, dia 9/4, a edição do Atlas Geográfico Escolar. A nova edição, além de atualizada em seu volume impresso, contará com uma versão digital no portal do Instituto de Inovação na forma de apresentação das informações. Como diferencial, contém mapas como o Brasil no centro do mundo. É isso aí. Próxima notícia, link aqui, tá, gente? O link vai estar todo aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma lida melhor e entender esse mundo complexo, tá certo? Chefe da ONU, de clima da ONU, o que ele diz ali na CNN Brasil? Temos 2 anos para salvar o planeta. Os governos, os líderes empresariais e os bancos de desenvolvimento têm 2 anos para tomar medidas para evitar alterações climáticas muito piores, disse o chefe de clima da ONU na quarta-feira, dia 10.
Um discurso que alertou sobre o aquecimento global que está minando as agendas dos políticos, ou seja, tá deixando de lado. Vou falar sobre a Petrobras, por exemplo. O Brasil descobriu aí reservas e vai explorar. Então, exploração de petróleo e questões ambientais é uma coisa que não bate, né? Os cientistas dizem que para reduzir para metade das emissões de gases com efeito estufa prejudiciais ao clima até 2030, é crucial impedir o aumento das temperaturas a 1,5 graus Celsius, que provocaria as condições meteorológicas e calor mais extremos. No entanto, no ano passado, as emissões mundiais de CO2 relacionadas com a energia aumentaram para um nível recorde. Os atuais compromissos de combate às alterações climáticas dificilmente reduziriam as emissões globais até 2030. Nós tivemos o 2023 mais quente de todos os tempos, desde quando a humanidade começou a datar sobre isso. A tendência é ter 2024 como o ano mais quente da história e vai piorando ao longo dos anos se em uma política global a sociedade não tomar medidas necessárias para essas mudanças, né? E vamos ver. Mas quem manda é a economia. Infomoney, olha aqui, ó, BRD de novo, expande lucro e ultrapassa a Tesla como maior vendedora de veículos elétricos. Isso aqui, ó, dia 26/3/2024. Aliás, eu já dei essa notícia, né? Receita da fabricante chinesa de veículos elétricos avançou 15% no confronto anual, tá bom? Eu já tinha passado essa notícia, galera, desculpa, mas é sempre bom entender sobre isso. Desculpa, já foi. Correio Brasiliense, vamos ver aqui o Correio. Cadê? Reservatório de água de 6 milhões de anos é descoberto na Europa. Interessantíssimo. Onde fica? O aquífero descoberto está localizado nas profundezas das montanhas de Iblenha, na Cilícia, no sul da Itália. Uma equipe de especialistas encontrou um depósito de água doce de 2,4 mil metros abaixo do nível do mar. Volta aqui, do nível do mar. E com 17,3 quilômetros cúbicos de água. É muita água. A bacia do Mediterrâneo, localizada na Sicília, está ameaçada pelas mudanças climáticas. Olha só, de novo, né? Incluindo o clima seco e o risco de inundações costeiras. Olha aqui, ó. É nessa regiãozinha aqui, ó, aqui, ó, a botinha da Itália. Se você já assistiu se você já assistiu o Pica-Pau, aparece essa botinha aqui chutando num dos episódios, né? Pessoal do meu tempo, tá, galera? Os cientistas acreditam que esta descoberta de água pode ser importante devido à escassez de água em países mediterrâneos como Marrocos, Tunísia, Egito, Líbia, Turquia. Tá? Pesquisadores estimam que o aquífero de Iblenha tenha cerca de 6 milhões de anos. 6 milhões de anos! Nossa Senhora! Mais informações está aqui no link disponível para vocês, tá bom? África pode se tornar IGN Brasil, ciência, vamos lá. África pode se tornar o lar de 40% da população mundial até o fim. Deixa eu centralizar ali para você ver. Agora foi. Até o fim do século, mais de 4 bilhões de pessoas em uma pequena região. Vamos aqui, ó. Segundo The Guardian, a ONU prevê até 2035 a população de lagos na Nigéria, que a população de lagos na Nigéria será de 11,5 milhões de habitantes, embora outras estimativas cheguem a 18 milhões. Isso é só o começo, pois a situação do continente como um todo pode mudar drasticamente. O continente africano pode ser o lar de 40% da população até o fim do século, isto é, segundo a Unicef, ao todo seriam mais de 4 bilhões de pessoas. Gente, ó, por que a África pode se tornar isso? Vamos lá. Países como Índia, China, ali o Sudeste Asiático, né? Que a gente tem todos aqueles países no Sudeste Asiático, Indonésia, quem mais? Bangladesh, outros mais, né?
são países com populações gigantescas. Só que a gente precisa entender que nós temos uma questão de controle de natalidade. Com a inserção da mulher dentro do mercado de trabalho, ela passa a ter menos filhos. Então, isso acontece naturalmente. Tá bom? Na Europa já se tem problemas gravíssimos com questão de natalidade. O Japão tá morrendo mais gente do que nascendo. A Coreia do Sul, meu Deus, problema gravíssimo na Coreia do Sul. O país está fazendo campanha e criando meios de transporte muito velozes para fazer com que os jovens morem um pouquinho mais afastados dos centros. Por quê? Quando você mora nos centros da capital, você não tem espaço para ter ou pensar em um futuro com criança. A mulher estudando mais, ela tem menos filhos. Já é uma realidade aqui no Brasil. Tá? A mulher está tendo menos filhos, cerca de 1,8 filho por mulher, quase nenhum, né? E vai diminuindo. O DF tem uma taxa de natalidade muito baixa. A mulher no DF, ela estuda mais, então ela tem menos filhos. A mulher está trabalhando mais e tendo menos filhos, é óbvio. E outra, a mulher tem uma jornada de trabalho de 4 a 6 horas a mais que a do homem. Entende? Então, na África ainda não há esse processo de controle natural, né, da população com relação a questão de filhos, tá? E outra, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a prevenção, o uso de preservativos, tanto masculino quanto feminino, a laqueadura, que mais? Nós temos também aí a questão da vasectomia e outras tecnologias e outros procedimentos que estão sendo usados ao longo do tempo. Quando eu pergunto em sala de aula para os meus alunos, vocês querem ter filhos? A resposta é sempre 1 ou nenhum, 2 no máximo, 2 no máximo. Bora aqui, continuando. Petrobras anuncia a descoberta de petróleos e águas ultra profundas da bacia de Potiguar. Tá aí na exame, tá, galera? Em um comunicado enviado ao mercado, a Petrobras informou que tais descobertas ainda merecem avaliações complementares. A Petrobras, a Petra 4, informou nesta terça-feira, dia 9, por meio de um comunicado ao mercado, que descobriu uma acumulação de petróleo e águas ultraprofundas na bacia de Potiguar, o Poço Exploratório de Anhanguá. O poço está situado próximo à fronteira entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, a cerca de 190 quilômetros de Fortaleza e 250 quilômetros de Natal, em profundidade da água de 2.196 metros na margem equatorial brasileira. É fundo, né? Mas lembrando que o Brasil tem aí a Petrobras, que é uma empresa de excelência, que tem uma tecnologia fantástica na exploração em águas profundas, tá bom? Próximo conteúdo, bora lá. Eu já falei aqui, mapa do Brasil no centro do mundo, o IBGE está vendendo esse mapa. Os links estarão disponíveis aqui para você. Vamos aqui às próximas notícias para você ter ideia. Vamos aqui, próximo aqui. 4 pontos que explicam a crise da Tesla de Elon Musk. G1 Economia. Olha, voltando aqui para os carros, né, galera? Então, Oxe, eu não mudei a tela. Desculpa aqui. Vamos aqui. Aê, muito bem. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Galera, por favor, ajuda aí o canalzinho a crescer. Não custa nada. Se inscreva no meu canal. Deixa eu deixar aqui mais centralizado. Ótimo. Apesar de ser uma das companhias com melhor valorização na bolsa, o resultado financeiro recente e outros fatores geraram preocupação entre os investidores. Isso foi dia 27/4, hein? Semana passada. A Tesla está longe de ser a queridinha do Wall Street. Já se foi o tempo em que o valor de mercado ultrapassava 1 trilhão. Gente, eu não faço nem ideia do que é 1 trilhão de dólares. Não faço ideia. É dinheiro demais, né? E tudo indicava que a gigante dos veículos elétricos era imbatível. Naquela época, ela batia recorde de produção e entrega, enquanto o preço de suas ações subia, levando a empresa ao patamar de companhias como a Apple e a Amazon. Agora a empresa de Elon Musk, seu fundador e CEO, enfrenta grandes desafios
que dificultam avançar no mercado altamente competitivo, como eu falei, ó. E quando o seu maior concorrente, a gigante chinesa BYD, ultrapassa brevemente a Tesla como o maior vendedor mundial de carros elétricos no último trimestre do ano passado, a situação não parecia bem. Os anúncios de corte de produção da Gigafactory da empresa em Xangai, os problemas relacionados à produção de Cybertrucks e os carros autônomos estão um pouco ajudados a melhorar o clima. Isso são alguns problemas que o Elon Musk vem enfrentando, né, galera? Até porque, assim, é uma ampla concorrência que está acontecendo. Tem empresas chinesas aí, e a China, convenhamos, a China é surreal. É um país que trabalha a longo prazo. Você tem a Xiaomi produzindo carros elétricos, você tem a Highway também começando a produzir carros elétricos de luxo. A BYD que se expande pelo mundo inteiro e se instalando aqui no Brasil. Então, aonde tem lítio, a rodo, América do Sul, né? E eles fizeram uma estratégia muito inteligente em vir aqui para América do Sul. Próxima. Aqui, qual mods? A gente é Brasil na margem equatorial. Anuncia descoberta aqui. Essa daqui eu já falei com vocês, tá? Professores temporários, vamos falar aí sobre educação G1, educação. Professores temporários deveriam ser exceção nas redes estaduais, mas estudos mostram a situação inversa. No mês passado, falando aqui sobre atualidades, eu falei com vocês sobre a questão de um apagão de professores que vai acontecer nos próximos 15 anos. É uma profissão que não está sendo muito atrativa, até por conta da sua carga de trabalho, uma remuneração defasada. Você tem profissionais que trabalham em péssimas condições, escolas superlotadas, é a realidade do Distrito Federal, é uma realidade que eu conheço de perto. Eu dou aula em escola pública, eu tenho amigos, colegas de profissão que também trabalham em escola pública. Na escola onde eu atuo, 70 a 80% do corpo docente nos 2 turnos são professores temporários. É uma realidade que está espalhada por todo o Distrito Federal. Só aqui no Distrito Federal você tem aí um buraco de quase 14 mil vagas para professores efetivos. Então, o negócio tá pegando. Então vamos a notícias aqui, ó. Dados analisados todos pela educação apontam que 43,6% dos professores atuam há ao menos 11 anos na profissão. Dos professores temporários, tá? A estratégia garante um corpo docente regular com precarização dos contratos de trabalho. É triste, viu? O Brasil nunca teve um número tão baixo de professores concursados atuando nas redes estaduais. Eram 505 mil, hoje são 321 mil. A queda ocorre paralelamente à consolidação de outro tipo de contratação, né? São os professores temporários. Por quê? Olha só. Olha como tá, ó. Até 2013, olha como era a diferença de professores efetivos para temporários. Isso foi mudando quando chegamos em 2022, olha a reviravolta, né? Os efetivos diminuindo e os temporários aumentando. Por que que isso faz parte dessa economia neoliberal? É uma economia que ela visa aí, busca o estado mínimo, o gasto mínimo. Então, os professores de contrato temporário, eles só têm vínculo com o estado até dezembro, janeiro, fevereiro, só voltam a trabalhar em março. Então, a folha, ela não fecha. Então, tem todos esses poréns. Então, aqui no Distrito Federal, o último concurso, por exemplo, na área de geografia, que é a minha área, na área de história, que eu também sou formada em história, o número de vagas chega a ser ridículo, né? Porque a quantidade de vagas que tem, tipo 2 para geografia, 5 para história, é assustador. Então, vamos ver aí como que o Brasil vai lidar com essa questão, já que a gente corre um risco muito grande de apagão de professores nos próximos 15 anos. É muito rápido, a gente acha que não, mas é muito rápido. Próxima, bora lá, meu povo, para esse vídeo não ficar longo demais. Deixa eu ver aqui.
Olha que notícia maravilhosa. Brasil retoma a produção de insulina capaz de suprir a demanda nacional. Agência Brasil Notícias. Há mais de 20 anos o país não tinha uma produção nacional do hormônio. Galera, a insulina é importante demais. Conheço pessoas que tomam a insulina diariamente e ela é fornecida pelo SUS. É uma coisa maravilhosa. Porque é importante que o Brasil retome essa produção. O mundo está em colapso. Guerra no Oriente Médio. Guerra na Europa. Tu vê ali a Ásia instável também. Você pega os Estados Unidos se preocupando mais com guerras pelo mundo, como é o que eles sabem fazer muito bem, não é? Imagina se o mundo colapsa e você não consegue fazer a importação desse material, desse medicamento que é tão importante para milhões de brasileiros, né? É importante que um país ele seja autossuficiente, é importante investir em ciência, tecnologia, em educação, em mentes pensantes, ao invés de importar tudo isso de fora, produzir tecnologia, ser um país de concorrência internacional. A gente já vive nisso mesmo, então bora investir aqui, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira, dia 26, da inauguração da fábrica de insulina da empresa Bion, em Nova Lima, Minas Gerais. Com a nova unidade, o Brasil retoma a produção do hormônio no país com capacidade de suprir a demanda nacional de insulinas. Gente, que frase linda, ó! Com capacidade de suprir a demanda nacional de insulina. Durante o discurso, Lula destacou a importância da fábrica para o acesso da população ao insumo e homenageou o trabalho de Valfrido de Moraes Guia, que é um dos sócios fundadores e membro do Conselho de Administração da Bion. Massa, né, gente? Top demais ler isso aqui. Top demais, top demais. Bora aqui, Lira, Câmara dos Deputados, Portal Metrópolis Notícias. Vamos aqui, ó. Lira reajusta em 60% do valor das diárias para deputados em viagens. Um país aonde nós temos 60%, 70%, vou botar 70% da população recebendo salários ínfimos. Professores não valorizados. Polícia. Quem mais? Vamos botar aí a galera de várias áreas do executivo, saúde, educação, segurança, tá aí comendo, não é nem o pão que o diabo amassou, é comendo a sopa que foi feita dele, e a gente vê isso, né? Complicado demais. A mesa diretora da Câmara reajustou em 60,62% os valores das diárias pagas a deputados federais e servidores da casa durante viagens oficiais. Chega da agonia de ler um negócio desse, né? O reajuste foi aprovado em reunião no dia 17 de abril e publicado nessa quinta-feira, dia 25/4, no Diário Oficial da Câmara. É complexo, né, não? Vamos falar aí de redes sociais, olha só, interessante, né? O Elon Musk vem para o Brasil dizendo que a gente está censurando, não temos a liberdade total e patati, patatá, olha só. E olha onde ele mora, onde ele defende. Lembrando que o Elon Musk, ele não é americano, mas é a menina dos olhos dos Estados Unidos, né? Bilionário, cheio de empresa, como não vai ser? Biden sanciona a lei que pode proibir TikTok, entenda o que acontece agora. A empresa dona do aplicativo tem até janeiro do ano que vem para vendê-lo. As ideias. O presidente Joe Biden assinou um projeto de lei nessa quarta-feira que pode levar à proibição nacional do TikTok, aumentando uma enorme ameaça às operações da empresa nos Estados Unidos. O Congresso aprovou o projeto de lei esta semana como parte de um amplo pacote de ajuda externa destinado a apoiar Israel e a Ucrânia. O texto foi aprovado pela Câmara no sábado. A legislação apresenta o risco mais sério para o TikTok desde que as autoridades americanas começaram a levantar preocupações sobre o aplicativo em 2020. De acordo com que hoje é lei nos Estados Unidos e TikTok é forçado a encontrar um novo proprietário dentro de meses ou será totalmente banido dos Estados Unidos. Mas detalhe, galera,
Ele não pode vender para qualquer um, ele tem que vender para uma empresa americana. Entendi. Entendi. Liberdade de expressão a todo custo, né? Então, vamos aqui, vai diminuir um pouquinho, tá? Eu corri brasileiro, só um minutinho aqui. E pronto, ajustei. Desmatamento no Cerrado aumenta e especialistas alertam para consequências. Perda da mata nativa no Cerrado em 2003 já ultrapassou 742 mil hectares, o equivalente a 6 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. É muita coisa. É muita coisa. Lembrando, se você estuda para concurso, galera, eu tenho um cursinho, lá vai. Eu tenho aulas completas sobre RID do Distrito Federal, que aliás, estou montando toda ela, mas eu estou fazendo essas aulas que falam aí sobre o Distrito Federal, é matéria obrigatória aqui no Distrito Federal, e falar de Cerrado não tem como falar do Distrito Federal, não tem como não falar do Distrito Federal, né? O Distrito Federal, assim como o Cerrado, ele é o berço das águas do Brasil. É aqui onde a gente tem as principais nascentes das bacias hidrográficas do Amazonas, que vai ali pelo Tocantins, Araguaia, né? Seguido ali da nascente do Maranhão. O Rio Preto, que vai em direção à bacia do São Francisco, lá na região Nordeste, e as outras nascentes, elas vão em direção à bacia da Platina, na região Sul-Sudeste do Brasil. Então, meu amigo, aqui é literalmente o chuveiro do Brasil, e a gente não para de ameaçar esse bioma, de ameaçar esse sistema. Tá? O nome disso que a gente tem se chama hotspot, né? Quando um bioma ele é ameaçado de desaparecimento. E o Cerrado, além de tudo, ele abastece os aquíferos e os mananciais que temos aqui nessa região. Como é que a gente pode não pensar em proteger esse bioma? É surreal. A política de preservação do Brasil tá voltada toda para a região norte, enquanto aqui na região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste não se preocupa com o Cerrado. Por que não se preocupa com o Cerrado? Tá? Apesar de ser uma das regiões, aqui ó, vamos ler esse trechinho pra gente entender. Apesar de ser uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo, a ser reconhecida como berço das águas do Brasil, com o nascimento de 8 das 12 principais bacias hidrográficas do país. Acabei de falar isso. Não, eu vou até aumentar aqui porque eu quero ler com calma. Eu fico muito indignada como se trata o Cerrado, como as políticas pelo Cerrado, elas são limitantes, né? Eu acho que tinha que ter mais investimento aqui em preservação, em criar mais áreas de preservação, o Brasil bater de frente com isso, mas política ambiental para cá é triste, né? Apesar de ser uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo e ser reconhecida como berço das águas do Brasil, com o nascimento de 8 das 12 principais bacias hidrográficas do Brasil, o Cerrado enfrenta sérias ameaças. O desmatamento cresceu significativamente, registrando um aumento de 60,5%. É muito, gente, é mais da metade de 100%. Em setembro deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2022, essa taxa é mais alta nos últimos 3 anos, no período, de acordo com o que divulgados nessa quinta-feira, né? Cara, é triste. É triste o que está acontecendo com o Cerrado brasileiro. Eu trouxe essa reportagem aqui porque a gente fala... nós temos aí no Brasil... cerca de 70% da população brasileira desconhece o poder do Cerrado, o que ele é importante para o Brasil, o que ele faz, quais são as importâncias.
que esse cerrado tem aqui, tá? Essa reportagem também tá aqui para você dar uma lida. Então vamos cuidar aí do berço das águas do Brasil, com certeza. Vamos lá, revista Exame, galera. Por que as ações da Tesla estão subindo mesmo após o lucro desabar 55%? Olha só, a Tesla relatou que uma queda de 9% na receita no primeiro trimestre, na comparação anualizada, em 21,3 bilhões de dólares, pior do que o estimado dos analistas, que esperavam algo em torno de 22,3. Mas por que a diferença, né? Então, a Tesla teve essa queda, justamente como eu já venho falando com vocês aqui. Por quê? Concorrência. Além da concorrência, esses problemas do CEO da Tesla de estar tentando desqualificar a justiça de alguns países. O Brasil não é exceção. Ele tentou mexer aí nesse ninho. Só que lembrando, o Brasil é um país com soberania, ele tem suas leis, né? Ele precisa compreender que somos uma sociedade de 200 e lá vai bolinha de habitantes, 210 milhões de habitantes, já tá fechando aí quase 215 milhões de habitantes, né? Aqui, ó, ações das telas caem 40% no ano com brigas, vendas baixas e descontos. Tá? Então vai estar aqui também disponível para você dar uma lida sobre isso. Brasil bate recorde de quê? Lá. De conflitos no campo em 2023, mas tem menor número de assassinatos desde 2020, aponta relatório. Essa é uma reportagem do dia 20/4, tá bom? A população indígena foi a que mais sofreu assassinatos, com 14 vítimas. A maioria das ocorrências se enquadram na categoria de disputa por terra, responsável por 71,8% dos casos. É um problema antigo, é um problema sério, é um problema grave, é um problema que o Brasil enfrenta ao longo da sua história, tá? Desde o nascimento do Brasil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Desde que o Brasil teve a colonização aí pelos europeus, tá? Então, esses números, eles são preocupantes, claro, como sempre, né? O Brasil bate recorde de conflito no campo em 2023, com mais de 2.203 casos, aponta relatório da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. O número apresenta um aumento de 60% na comparação com 2014, o que teve mais ocorrência até então, quando foram registrados 1.339. Vamos ao gráfico. Cadê o gráficozinho aqui? Olha a crescente, né? 2014 aqui, você vê 1.300, quando você vai subindo e não para de subir, né? Surreal, quase o dobro, né, galera? Quase o dobro. É muita coisa, né? Principais motivos, né, do conflito: invasão de propriedades, pistolagem, destruição de pertences, né? Então, aí nós tivemos a questão do marco temporal, que o STF foi lá e votou. Não existe como você... É uma questão muito delicada, né? Aí a questão do marco temporal, porque um lado queria ali o marco temporal a partir da Constituição de 88, e como é que os povos nativos vão provar que eles estavam lá antes? Nossa, é uma questão muito delicada, até porque é uma briga que bate de frente com uma das áreas mais poderosas aqui no Brasil, que é o agro, né? O agronegócio é muito poderoso. Vamos aqui, o que nós temos? Vamos aqui. Petrobras aprova retomada de fábrica de fertilizantes no Paraná. Aqui é melhor esse site oficial, né, tá, galera? Ali é o 247, né? Aqui vamos para a agência da Petrobras, né? Aprova início da reativação de fábrica de fertilizantes em Araucária, no Paraná. Olha como isso é importante, né? O Brasil está retomando a produção de insulina e agora de fertilizantes. Gente, só para você ter uma ideia, o Brasil, ele tem uma dependência, por exemplo, da Rússia, em cerca de 26, quase 27% dos seus fertilizantes utilizados em toda a produção agrícola aqui no Brasil é russa. Então, por que não fazer essa produção de fertilizantes aqui? É importante demais, ó, postado aí dia 17/4/2024, né?
A diretoria executiva da Petrobras aprovou hoje, por unanimidade, as medidas iniciais para a reativação e futura retomada das operações das fábricas de fertilizantes em Araucária, tá bom? Subsidiária integral da companhia. A planta, localizada no Paraná, está hibernada desde 2020. Como é que faz um negócio desse? Como é que você fecha uma fábrica nacional de produção de uma coisa que é importante demais pro teu país? Não dá para entender, né? Situada ao lado da refinaria Presidente Getúlio Vargas, possui uma capacidade de produção de 720 mil toneladas anos de ureia e 475 mil toneladas de amônia, além de 450 mil metros cúbicos de redutor de líquido automotivo. É isso. Se você quiser ler mais, entender mais, a reportagem está disponível aqui na descrição do vídeo. Correio Brasiliense, política. Senado aprova ampliação da faixa de isenção de impostos de renda. Então, o benefício foi estendido a quem receberá até 2 salários mínimos mensais, equivalente a 2.824. Esse projeto já foi segue em sanção aí para assinatura do presidente da República, Lula, tá bom? Próxima reportagem, CNN Brasil. Polícia Federal aponta que são 9 corpos encontrados no barco no Paraná e encontra documentos. Gente, ó, objetos encontrados pelos agentes indicam que algumas vítimas são da África e outras ainda seguem sem identificação. Então, esse mês de abril foi encontrada uma embarcação muito simplória de uma quantidade considerável de pessoas que estavam, né, em estado de decomposição já ali no Pará, encontrado por pescadores. E tudo indica que eles estão fugindo ali de conflitos, de miséria, fome e tudo mais, né? Então, eles iam de onde? Alguns documentos e objetos foram encontrados junto aos corpos e apontam que as vítimas eram migrantes do continente africano, da região da Mauritânia e Mali. Mas a PF não descarta a existência de pessoas de outras nacionalidades. Existe uma suspeita de investigada que alguns migrantes sejam do Caribe. Se a gente observar, olha só a embarcaçãozinha. Como que pode, né? A quantidade de pessoas aqui, como que elas iam sobreviver? Gente, a gente tá falando da África, tem que atravessar o Atlântico inteiro, né? E para encerrar, vamos para a nossa última sequência de reportagens, tá bom? Deixa eu trocar aqui a nossa fonte. Cadê? Aqui. Beleza, deixa eu melhorar aqui. Acho que ficou melhor assim. Isso. Bora lá. Parlamento, que parlamento? Vamos aqui, G1. Parlamento de Israel aprova lei que permite ao governo de Netanyahu fechar Al Jazeera. Isso foi no iniciozinho do mês, tá? Estados Unidos trata a medida como preocupante, tá? Lei permite o fechamento temporário em Israel de emissoras estrangeiras consideradas uma ameaça à segurança nacional do país. Liberdade de expressão, né? Próxima. Todos esses links, como eu já falei para vocês, né, se a internet aqui me ajudar, estão disponíveis, tá bom? Ataques israelenses destrói consulado iraniano na Síria e mata comandante da Guarda Revolucionária. A gente sabe o que isso causou, né? O Irã foi lá e respondeu a Israel. E vamos nessa. Após Javier Milei, Argentina, G1 Mundo, Javier Milei chamar o presidente da Colômbia de terrorista, assassino, os países o presidente da Colômbia de terrorista, assassino, os países tentam reparar a relação. As relações diplomáticas são importantes demais, Nós tivemos aí o problema com o Equador e o México, a Argentina e Colômbia. Quem mais? Brasil e Turquia, né? A gente teve alguns casozinhos aí falando sobre essas questões de relações diplomáticas. Gente, relação diplomática atinge a economia em cheio, né?
Na semana passada, a Colômbia impulsionou todos os diplomatas argentinos. Aliás, impulsionou, lá vem, né? O cansaço, né, gente? Desculpa. Colômbia expulsou todos os diplomatas argentinos dos países. Agora eles foram reconvocados de volta. Ou seja, vamos ver o que vai dar, né? Parece que foi só vem mexer comigo, que eu mexo contigo também. Tá pensando o quê? Tá pensando que é quem? Maduro cria província de Essequibo e Guiana, afirma que não permitirá a anexação do território. Olha só, cientistas políticos, eles informam, isso aqui tá no CL Notícias, tá bom? Que essa questão do Maduro é mais por questões políticas. Eu acho muito complexo, porque nós estamos falando de um país que tem mais de 100 mil soldados, enquanto nós estamos falando de outro país que só tem 3 mil soldados. É desproporcional demais. Então, no dia que a Venezuela quiser realmente pegar lá, ele vai pegar, né? Só que o Brasil, ele não está de acordo com isso. Essas relações estão estremecendo aqui na América do Sul. A Venezuela já está com um novo mapinha dizendo que, sim, esse aqui é nosso e tudo mais. Aí já tem um mapa de anexação desse Essequibo. E gera essa desavença, esse desconforto aqui na América do Sul, tá? Que mais? Terremoto mais forte em 25 anos em Taiwan. Deixa 9 mortos e mais de 800 feridos, tá? Foi no iniciozinho do mês. Olha a magnitude 7.2, 7.7 na escala Richter. Muito forte. Outro terremoto também aconteceu, só que nos Estados Unidos, de 4.8 em Nova York, de serviço geológico, tá? O tremor foi registrado em cerca de 5 quilômetros de profundidade, segundo o órgão norte-americano, tá? O terremoto atingiu estados americanos, incluindo Nova York e Nova Jersey, na manhã de hoje. Hoje que dia? Hoje, dia 5/4, tá, galera? Próxima. A polícia do Equador, eu acabei de falar sobre isso, né? Invade a embaixada do México em Quito. Isso gerou desconfortos diplomáticos e relações cortadas entre México e Equador. Benjamin Netanyahu, o que fez o Netanyahu? Deixa a internet me ajudar aqui. Poxa, a internet me ajuda aí, não é possível. Essa hora dando tilt. Deixa eu ver se abre outra notícia aqui. Lembrando, se você tiver... É interessante que se você está fazendo um concurso a longo prazo, para um pouquinho, dá uma lida nessas reportagens, vai melhorar a sua grafia, vai melhorar as suas palavras, você vai escrever uma redação melhor, né? Netanyahu diz que Israel está a um passo da vitória em Gaza, tá bom? Isso foi lá no iníciozinho do mês, tá certo? E depois ele foi lá e retirou as tropas de Gaza após uns movimentos aí dos Estados Unidos, aonde dizer que não tá certo, tá bom? Exército de Israel anuncia a retirada das tropas do sul de Gaza. Israel anunciou a retirada das tropas terrestres do sul da faixa de Gaza. A guerra completa 6 meses. Vai para 7, né, galera? E aí, vamos aqui pra gente finalizar aqui com o CL Notícias. São 4 notícias com eles. Agora, dia 30/4, né? Trump é multado em 46 mil reais por quebra de justiça de silêncio. E é advertido sobre prisão, equivalente a 46 mil reais, né? Decisão é do juiz Juan Merchan. Ex-presidente poderá ir para a cadeia se continuar a desobedecer a ordem judicial. Corrida norte-americana ali pela presidência. Donald Trump tá na frente do Biden. Ele, vamos dizer assim, ele corre um sério risco de ser eleito, né? Então, aplicou uma multa de 9 mil dólares, o equivalente a 46 mil reais. E disse que ele pode ser preso, tá? PL das fake news. Lira atrasa a instalação de grupo e assunto trava na Câmara dos Deputados. Colegiado foi anunciado pelo próprio Lira há 20 dias. Só que ele foi lá e travou, né? Gente, uma PL das fake news é importante demais, porque... é muita mentira e ela se espalha muito rápido. A justiça não consegue alcançar o que
as falsas notícias alcançam, se espalha muito rápido, né? O anúncio de Arthur Lira foi feito após o debate sobre o projeto de lei voltar à tona com o debate entre os ministros Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, dono da plataforma X ou Twitter, no começo do mês. E aí, vamos ver, né? Extremismo nas redes. Grupos espalham discurso de ódio sem moderação nas plataformas digitais. Acabei de falar sobre isso, né? Relatório de entidade internacional mapeou 20 organizações extremistas no Brasil. É muita coisa, galera. Deus me livre. Misericórdia. A gente que é professor, a gente sofre demais com isso. Até explicar que Jesus não é sabu, meu amigo. É complicado. É uma mistura de verdade com mentira. Que aí, ó, ela cola direitinho. Você pega ali um pedacinho de verdade, coloca com um troço lá que é mentira, eles se misturam e você não sabe distinguir a verdade da mentira. Imagina só na sociedade de manchetes que a gente está vivendo, né? Um mapeamento global, né? Pela Projeto Global contra o Ódio e o Extremismo, organizado pela Defesa dos Direitos Humanos, a qual a reportagem teve acesso, localizou grupos de extrema-direita em atuação no país. E pra gente encerrar, né? Quarta onda de calor vai se estender a pelo menos 10 dias de maio. Temperaturas ficarão 5 graus acima da média no período. Misericórdia! Hoje foi quente! Quando eu fui trabalhar, eu vou de moto, né? E, rapaz, eu tava sem casaco, com calor da bexiga de manhã cedo, tá? A quarta onda de calor deste ano, inicialmente prevista para terminar nesta semana, deve se estender até pelo menos 10 de maio. Informações aí da Agência Brasil, é o que prevê o clima-tempo. O fenômeno é causado pela atuação de uma área de alta pressão que impede a progressão das frentes frias para o sudeste e centro-oeste, mantendo o ar seco nestas regiões desde 22 de abril. Gente, eu agradeço demais por você ter ficado até aqui. Obrigada, muito obrigada. Divulga esse material para quem você quiser. Ajuda esse canal a crescer. E eu espero vocês até uma próxima. Até o final do mês que vem. Aliás, vem aqui no meu canal, tem sempre conteúdo novo. Tá bom? Até a próxima. Tchau!